Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao workshop Energia Solar do Zero. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu tenho certeza que você vai amar esse workshop. Se você gosta de energia solar, quer trabalhar na área ou quer implantar um sistema no seu estabelecimento, esse workshop é para você. Aqui eu vou te contar tudinho que você realmente precisa saber sobre energia solar fotovoltaica. Desde conceitos básicos, você vai ficar sabendo mesmo que você nunca tenha estudado sobre isso. Eu garanto que depois desse workshop você vai se tornar um expert em energia solar fotovoltaica. Aqui eu vou abordar coisas que com certeza você não encontra facilmente por aí. Bom, meu nome é Joyris Manuela da Cherry, mas calma, pode me chamar de Joy. Eu sou engenheira de energia, trabalho com energias renováveis há 13 anos. Eu também sou professora dos componentes curriculares de energias renováveis, como solar, eólica, hidrelétrica, energias oceânicas. Também tenho pós-graduação e mestrado na área. Mas eu não considero a formação tão importante assim. Sabe por quê? Onde eu mais aprendi foi na prática, no mercado de trabalho, e não na sala de aula. Mas você deve estar se perguntando por que eu estou aqui. Bom, ao longo do tempo, eu percebi que o tema energia deveria ser tão comum na sociedade, deveria ser uma necessidade aprender sobre algo que a gente tanto utiliza. Mas não era isso que eu via na prática. Conceitos simples, nem mesmo os meus alunos de elétrica sabiam. Então, eu criei o projeto Energias, a linguagem da energia. Esse projeto tem o objetivo de trazer a linguagem da energia de uma forma simples para todas as pessoas e assim possibilitar que todos possam falar energias. Bom, agora que você me conhece, a gente pode começar. Esse workshop é dividido em 4 aulas. Na primeira aula, você vai entender tudo o que você precisa saber para começar a entender esse negócio. Nessa aula eu vou te trazer umas dicas essenciais que qualquer pessoa que está trabalhando com energia solar precisa saber. E o princípio de funcionamento da energia solar. E ainda vou te mostrar 5 partes de um módulo fotovoltaico. Na aula 2 eu te mostro 4 erros que não se pode cometer. Eu vejo muitos sistemas instalados que estão errando feio no básico, e isso pode trazer sérios prejuízos para a geração de energia. Na aula 3, você vai entender o módulo fotovoltaico a fundo, suas características e o que é indispensável saber sobre ele. E na aula 4, eu vou te mostrar como escolher o inversor, e ainda vou te apresentar uma oportunidade incrível. Mas depois a gente fala sobre isso. Bom, não tem enrolação não. Aqui é tudo direto ao ponto, com muita objetividade. Caneta e papel na mão e vamos lá. Pessoal, bora lá então. Aula 1, primeiros conceitos. Um patrocínio de Energias, a linguagem da energia. Gente, primeira coisa que eu quero falar para vocês, não confundir essas duas coisas, tá? O que nós temos aqui, isso aqui é energia solar térmica, ou seja, o calor do sol aquece a água que está circulando em serpentinas aqui nessas placas, e essa água será utilizada para algum fim de aquecimento, seja para chuveiros, para torneiras de água quente. Isso aqui sim é energia solar fotovoltaica, isso gera eletricidade, ok? Esse é o nosso foco. Para começar, a energia solar fotovoltaica funciona com a radiação solar, tá? A radiação solar, ela é global, mas ela é dividida em radiação direta, que é a que chega diretamente do sol, chega lá no nosso módulo fotovoltaico, radiação difusa, que ela pode ser refletida por componentes na atmosfera, partículas, nuvens, então ela é dispersada aqui, mas ela vai chegar em algum lugar. E a radiação refletida, que é a radiação que chegará numa superfície e ela vai refletir, e essa reflexão depende do albedo dela, que é um coeficiente de reflexão. Então, há superfícies mais claras,
como neve, tem um albedo maior, um índice de reflexão maior. Tudo isso aqui é a nossa radiação global, é ela que faz com que os módulos gerem energia fotovoltaica. Esse é um mapa com a radiação do Brasil, então vejam que essas escalas aqui com cores mais quentes, elas apresentam locais com maior incidência de radiação, e aqui nós temos menores índices de radiação, mas não se enganem, tá? Porque esses 4,50 kWh por metro quadrado dia são muito altos comparados a índices europeus aí que nem chegam nessa faixa aqui de radiação, tá, gente? Então, nós temos uma radiação muito boa no nosso país. Eu quero falar para vocês mais ou menos, tá, gente, como é feita uma célula fotovoltaica, porque eu acho muito importante isso aqui. Às vezes vocês acham que, essa célula aí, isso aqui é uma placa, isso me ofende quando vocês falam placa, eu fico brava de um jeito, porque é um negócio tão complexo, é uma coisa tão trabalhada isso aqui, esse processo, que a gente nem domina essa tecnologia no Brasil. Portanto, o que eu vou mostrar para vocês aqui é de uma forma bem simplificada, mas é importante vocês saberem sobre isso, saber sobre com o que vocês estão trabalhando. A primeira etapa é a extração do silício. O Brasil, inclusive, um país riquíssimo em silício, e é o segundo elemento químico mais abundante na natureza, só perde para o hidrogênio. Esse silício, ele é extraído e ele é geralmente mandado para a China. Mas, existem vários países que fazem a produção de células fotovoltaicas. Em grandes fornos, esse material ele é desoxidado, purificado e solidificado, chegando aí a índices de 98 a 99% de pureza, o silício, tá? Porém, esse silício ele deve atingir um grau de pureza de cerca de 99,9999%. Dessa forma, sim, ele pode ser utilizado para gerar uma célula fotovoltaica, tá? Nessa etapa aqui, já é adicionado a dopagem do tipo P, ou seja, adicionam componentes para não deixar o silício tão puro assim, que nesse caso é o boro, tá? Eu vou explicar melhor daqui a pouco. Depois disso, é feito o corte desse material, então são blocos ou lingotes. Blocos aqui é para silício policristalino, então são vários cristalzinhos desordenados. E o lingote é quando é um monocristal, tá? Então só de um cristal ele é formado a célula monocristalina, tá? Então esses blocos ou lingotes são fatiados em chamados de wafers, que são os pedacinhos, as células, só que elas ainda não são células, tá? Mas é uma camada tão fininha de 0,3 milímetros que depois só vai ser trabalhada com ela ali a parte de texturização, primeira parte, onde é adicionado uma solução de hidróxido de sódio ou de potássio, que vai fazer com que a nossa superfície da célula fique dessa forma aqui, ó, toda cheia de conezinhos. Isso vai fazer com que a radiação que chegue na célula seja refletida entre elas mesmas, entende? Essa radiação não vai ser refletida para outra superfície, então por isso que é feita essa texturização. Depois é feita mais uma dopagem, chamada dopagem tipo N. Nesse caso aqui, nós adicionamos fósforo, geralmente, tá? Sobre o silício. O que acontece? Antes eu adicionei o boro. O boro, ele tem menos elétrons na sua camada de valência, vai fazer com que fique buraquinhos, resumindo, tá? A história, tá, gente? Na célula. E aqui eu vou adicionar uma camada do tipo N, ou seja, eu vou adicionar o fósforo que tem muito mais elétrons na sua camada de valência, fazendo com que tenha sobra de elétrons, tá? Então, eu tenho uma camada com falta de elétrons e uma camada com sobra de elétrons, ok? Isso vai ficar sobre o silício tipo P. Então, tem uma camada tipo N e a outra tipo P. Ainda eu tenho a metalização com alumínio, isso aqui também vai garantir um melhor rendimento da nossa célula. Gente, eu tenho um pedaço de célula aqui, tá? Porém, não sei se vocês conseguirão identificar, eu tinha duas grandonas,
Só que os meus alunos conseguiram quebrar e só me sobrou este pedacinho aqui. Vocês vejam que ela é finérrima, ela é muito sensível. Quando eu falo para vocês da metalização com alumínio, vocês conseguem verificar isso aqui? Essa cor é devido a essa metalização, tá bom? E ainda depois vai ser adicionada uma camada antirrefletora, tá? Que é um spray químico de estanho, dióxido de estanho, ou ainda também o titânio é utilizado, também nitreto de silício. Esse aqui é um exemplo de processo, tá, gente? Podem existir diversos tipos de processos de células fotovoltaicas com outros componentes, eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem a complexidade, tá? Aí depois dessa camada são adicionados os contatos metálicos, tá? Primeiro nós temos essas, vocês estão vendo aqui, essas listrinhas que vocês conseguem ver no próprio módulo, né? Isso aqui é feito com pasta de prata, tá? Então são adicionadas essas listrinhas para coletar os elétrons que estarão circulando aqui quando ele receber energia solar. Então é isso aí, gente, mais ou menos o processo de fabricação da célula fotovoltaica. Aí o que acontece? Quando a radiação incide sobre o módulo através dos fótons, eles vão doar energia a essa camada que está aqui, né, silício tipo N, e essa camada vai fazer com que os elétrons ganhem energia e eles vão se movimentar da camada tipo N e na camada tipo P. Então vejam que eu tenho superfícies aqui com excesso de elétrons e com falta de elétrons, então por isso aqui eu vou receber elétrons. Isso vai fazer com que haja uma circulação de corrente no material semicondutor, que é o silício dopado com fósforo e boro. Resumindo, gente, quando a luz solar incide sobre a superfície da célula, se ela se encontra conectada a uma carga, vai ser produzida uma diferença de potencial nessa carga e, portanto, uma circulação de corrente do terminal positivo ao terminal negativo da célula. Então, é uma coisa muito louca que acontece aqui. Estão vendo aqui a metalização, camada tipo P, camada tipo N, e aqui nós temos os contatos metálicos recebendo os elétrons e enviando as cargas. Show de bola, né? Gente, nós temos basicamente as mais comuns, né? Quando a gente... Tô falando aqui de silício cristalino, tá? Representando aí 85, 90% do nosso mercado hoje. O silício monocristalino, que é aquele formado a partir de um único cristal, ele tem eficiências melhores, tá? Ele é todo organizadinho aqui. E o policristalino é aquele que tem vários monocristais com orientações aleatórias. Vocês conseguem ver que a minha célula, ela é policristalina? Vocês conseguem ver que há uma desorganização nos cristais? Isso é facilmente verificado somente olhando para a célula. Vocês vão conseguir identificar isso, tá? Espero que vocês tenham conseguido. Gente, então, policristalino tem uma eficiência um pouco menor e é utilizado geralmente aí em temperaturas maiores, não afetando tanto a célula com essas temperaturas. Agora, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Fala certo, criatura. Gente, célula é o pedacinho do módulo, tá? Isso aqui é o pedaço da célula. E aí nós temos um conjunto de células que formam um módulo fotovoltaico, ok? Não é placa, não é painel, por mais que não esteja errado utilizar esses termos populares, mas eu gostaria que vocês chamassem de módulo fotovoltaico. E um conjunto de módulo fotovoltaico é um painel fotovoltaico, e aqui nós temos um campo de painéis fotovoltaicos, ok? Agora eu quero mostrar para vocês 5 partes que vocês precisam conhecer do nosso querido módulo fotovoltaico, tá? E a primeira parte é realmente as células que a gente estava falando até agora. A célula é o coração, a célula é o principal, tá? Do módulo fotovoltaico. Então,
as células representadas aqui neste desenho, com esses quadradinhos azuis muito esquisitos. Então, essas células, elas são interconectadas entre si, ok? Através de um material muito condutor. Pode ser prata, pode ser cobre. E eu gostaria que vocês verificassem isso agora, neste momento. Estão vendo essa conexão aqui atrás? Então, é assim que funciona a conexão entre as células. Elas saem das superfícies de uma e vão para a superfície inferior da outra. Estão vendo aqui essa conexão? E assim, elas se conectam em série. Aí, nós temos a cobertura frontal do nosso módulo. Estão vendo aqui? Seria representada por este vidro, ok? Geralmente são utilizados materiais acrílicos, polímeros. O vidro temperado é o mais utilizado porque ele tem baixo custo, ele tem uma alta transparência, estabilidade e impermeabilidade, que é muito importante, e ele também tem boas propriedades de autolimpeza, tá? Então, olhem só, esse material ele deve ter baixa reflexão, resistência, ser estável a raios ultravioletas e também ter resistência térmica, né? O material que está sofrendo ali com temperatura o tempo todo. Então, este é o nosso segundo componente. Aí nós temos o encapsulamento. As células, elas são encapsuladas com este material aqui. Vocês estão vendo nessa figura aqui de baixo? Isso aqui se chama EVA, etileno vinil acetato, tá? Ele é o mais utilizado hoje e ele serve para isolar e também para fazer adesão nesse sanduíche todo que é o módulo fotovoltaico, tá? Então, ele está numa camada superior e numa camada inferior. Tá bom, gente? E agora vamos para a cobertura posterior do módulo. Aí nós temos o nosso backsheet, que ele deve ser um material impermeável. Vejam só essa figura abaixo, sempre que vocês olham um módulo fotovoltaico na parte de trás dele, vocês vão ver que geralmente é uma superfície branca, que é chamada de Tedlar, que ela é muito utilizada. Tedlar é uma marca, na verdade, porém é a mais famosa que fabrica esses componentes, tá? Então, ela também deve ser impermeável, com baixa resistência térmica, não deve ser qualquer material aqui. Então, a gente já viu a cobertura superior, a gente já viu as células, o encapsulamento e a cobertura posterior. Já vimos também as interconexões. E temos que ver também a caixa de junção, ou seja, essa caixinha quadradinha que vem aqui atrás. Dentro dessa caixinha aqui vão ser encaminhados todos os condutores que vêm das células e vão ser conectados ali para sair o terminal positivo e o terminal negativo. E aí nós temos o final desses terminais, que são os MC4, né? Os populares MC4, que são conectados um ao outro para formar as ligações. Então, nessa caixa aqui, eu tenho componentes como diodos, outros componentes que são importantes, que vou explicar mais tarde, tá, gente? O importante é vocês entenderem mais ou menos como funciona esse sanduíche todo. Então, resumindo, nós temos, vejam bem, tem a moldura de alumínio também, que é muito importante, hein? Não esqueça. Aí nós temos o vidro, essa moldura é somente ao redor do módulo. Aí nós temos o vidro, aí nós temos as duas folhas de EVA, tanto antes das células como depois. Aí nós temos as células com suas interconexões, vejam que elas estão saindo aqui e indo diretamente para a caixa de junção. E nós temos a proteção traseira do módulo, né, que seria o nosso Tedlar. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu tentei fazer meio resumidinho, mas com certeza tá muito rico em conteúdo. Reveja se você ficou em dúvida, me manda uma mensagem falando se vocês gostaram disso, pelo amor de Deus. E até a próxima aula. Um beijão!